Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Nessa peleja tu não tem que pelejar. Atira a pedra que o gigante vai cair. Entra na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui em mais um vídeo do canal. Então vamos aprender juntos da Palavra de Deus? Então já vamos começar com a nossa oração para que possamos ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. Soberano Deus e Eterno Pai, te agradecemos por mais um vídeo, por mais um estudo, ó Pai. Que Tu se faças presente aqui, que possamos ter o Teu entendimento, a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua sã doutrina, Pai. E que nada que nenhum mal, que nenhuma perturbação, que nenhuma angústia, tristeza venha nos consumir. Que também o ódio, o rancor, que essas coisas caiam por terra, Pai. Também nos dá o verdadeiro discernimento da Tua palavra. Que seja feita sempre a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é: quem é o Espírito Santo? E nesse vídeo de hoje vamos saber acerca do Espírito Santo de Deus, a partir de um questionamento, de um comentário de um irmão, a qual ele foi comentar no vídeo sobre a Trindade Católica. Vamos ver o comentário dele? E aí, meu irmão, explica Romanos 8, que diz que o Espírito Santo intercede por nós, e Efésios 4, que diz que não entristecermos o Espírito Santo, e João 14, 15 e 15, que apontam para o Espírito Santo como consolador, aquele que traz convencimento. Ele nos ensinaria a guardar o que Cristo ordenou e o glorificaria. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, como explicar isso? Já quero agradecer ao meu irmão Jair Santiago por esse comentário no vídeo. É muito importante aqui termos esses questionamentos para a gente aprender da palavra, né? E para a gente saber como responder essas perguntas. Então, já vamos refletir acerca dos versículos que ele deixou para a gente. Vamos lá em Romanos 8, versículo 26, a qual ele trouxe aqui para a gente refletir. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai trazer para que venhamos a entender as características, o agir do Espírito Santo na nossa vida. E ele destaca aqui acerca que o Espírito Santo ele intercede por nós, falando a respeito de que a gente não ora como convém, ou seja, a gente é pecador, a tendência é fazer o mal. Então o Espírito Santo em nós vem para nos ajudar a isso, nos ajudar a fazer as coisas corretas. É um poder especial a qual Deus nos dá para que venhamos a caminhar no caminho certo. E se a gente ler mais um pouquinho no versículo 27, vamos ver o que fala esse versículo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então vemos aqui que não é a vontade do Espírito para interceder por nós, mas é a vontade do próprio Deus. É pela misericórdia dele que ele nos concede esse privilégio, essa oportunidade de seguirmos no caminho certo. Então vemos aqui que o Espírito ele não tem vontade, mas é a vontade do Pai que se realiza no Espírito dele, em nós. Agora vamos para Efésios 4:30, que foi o versículo que o nosso irmão também trouxe, que fala assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, ele traz esse versículo com a proposta de que se o Espírito Santo não é uma pessoa, como ele pode entristecer? Eu creio que ele pensou dessa forma. Mas a palavra aqui entristecer vem do grego lipeu, que não significa só entristecer, mas também significa afligir, ou seja, causar dano. E como é que a gente causa danos ao Espírito Santo de Deus? Fazendo as obras da carne. E lá em Gálatas 5 também vai falar a respeito dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então, quando a gente realiza a vontade do Espírito, a gente frutifica, a gente cria esses frutos, a gente tem
essas bênçãos de Deus. E como a gente pode afligir o Espírito Santo de Deus? Fazendo as coisas que divergem da vontade de Deus, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então não é porque aqui fala para a gente não entristecer o Espírito Santo que o Espírito Santo é uma terceira pessoa que tem sentimentos. Mas não é isso. Não devemos nos apegar à tradução da Bíblia no português, mas sim na sua linguagem original, ou pelo menos na sua linguagem mais próxima do original, que é o grego aqui. E é nessa linguagem original que a gente vai ter o entendimento melhor da palavra de Deus. Muitos tradutores, eles foram influenciados pelas falsas doutrinas, como por exemplo a doutrina da Trindade. É importante destacar, meus irmãos, que a gente não deve se firmar na palavra em português, porque elas sofreram alterações e manipulações. Devemos nos firmar na palavra no original, porque, por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele foi padre da Igreja Católica. Então, o tradutor ele vai influenciar na tradução da Bíblia. E ele vai trazer essas falsas doutrinas que ele aprendeu, que ele tem com ele vai querer colocar isso na sua tradução. Por exemplo, se eu creio na Trindade, então eu vou pegar termos e palavras que vão colaborar para fazer com que as pessoas também acreditem dessa forma. Então, por isso que é necessário a gente se firmar na palavra original, ou pelo menos no mais próximo ao original, que é o grego. Acho que o meu irmão, ele se confundiu acerca da passagem de João. Então eu achei ela lá em João 16. Eu vou trazer o versículo 8 e o 13 e o 14, certo? Vamos ler juntos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Vemos aqui Jesus falando a respeito do Espírito Santo, que ele estava prestes a ir embora para o Pai e deixaria o Espírito Santo, que é o Consolador, né? Então, vemos aqui no versículo 8 que o Espírito Santo ele é aquele que vai nos convencer dos nossos pecados. Mas será que ele vai convencer a todos? Não. Aqueles que estão firmados nas suas doutrinas, firmados na palavra, na tradição, nas doutrinas de homens, doutrinas de igreja, esses aí, eles vão desprezar o direcionamento do Espírito Santo. É tanto que lá em 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer que nos últimos dias muitos irão se apostatar da fé e darão ouvidos a doutrinas de demônios e ficarão com a consciência cauterizada. Ou seja, o mal já está tão intenso na pessoa que ela não dá mais ouvidos para a palavra de Deus. Ela quer crer naquilo que é conveniente a ela. Então, vemos também no versículo 13 que fala que quando o Espírito da verdade vier, ele vai nos guiar pela verdade. E ele vai falar aquilo que vem de Deus para nós. Vai falar aqui, porque não falará por si mesmo, ou seja, o Espírito ele não vai falar o que é dele, ele não vai falar por si próprio, mas ele vai nos avisar, nos anunciar aquilo que vem do Pai. Ou seja, o Espírito Santo é tanto que ele não é uma pessoa, mas que ele é um canal de ligação entre nós e o Deus Altíssimo. Porque no passado mesmo, no Velho Testamento, o Espírito Santo já existia. E vemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, é a manifestação do próprio Deus em nós. Então, não que seja uma terceira pessoa. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós, que vai nos guiar pelo caminho certo para fazermos a vontade do Pai. É Ele que nos direciona a fazer essas coisas. E não necessariamente tem que ser uma terceira pessoa para fazer isso por nós. Não. E já que trouxemos as passagens a qual o meu irmão destacou para a gente explicar, eu quero também trazer algumas passagens aqui que vão colaborar com isso que eu estou falando. Mas primeiramente, meus irmãos, vamos destacar o que é o Espírito Santo. Espírito Santo no hebraico significa Ruach HaKodesh. E Ruach significa espírito, que ao mesmo tempo também significa sopro ou vento. E é um substantivo feminino, só para destacar aqui.
Espírito não é masculino no hebraico, no original, não, é feminino. Então, quando a gente fala que o Espírito é uma terceira pessoa, a gente está querendo afirmar que o Espírito, então, é uma terceira entidade feminina, que Deus também é mulher. É necessário também trazermos aqui Ha-Kodesh. Ha é um artigo, que pode significar ou do, e também o nome Kodesh. Kodesh também é um substantivo que vem do adjetivo Kadosh, que significa santo, sagrado ou abençoado. Então, se fosse para traduzir de uma forma literal isso, significaria Espírito do Santo, Espírito de Yahweh, Espírito do Eterno. Seria mais ou menos essa a tradução que teríamos. E outra coisa também, quando a gente vê que rua é sopro, é vento, a gente já tem aí uma noção do que é o Espírito Santo. Ou seja, é uma manifestação do Eterno. Ele se manifesta dessa forma. Ou seja, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É necessário ter a consciência de que o nosso mundo jaz no maligno. Imagina se o próprio Deus Altíssimo desce na terra. A terra não suportaria a sua glória e seria exterminada, destruída. Por isso que ele manda o seu Espírito para vir interceder por nós, para vir se comunicar por nós, para se manifestar no lugar dele. Não que seja uma terceira pessoa, mas é o seu sopro, assim como ele nos deu o sopro de vida. É o sopro dele, é o Espírito Santo. Quando também a palavra de Deus vai destacar rua, que é Espírito, vai tratar de uma forma como se fosse o atributo de Deus e não uma terceira pessoa. Então, rua, Espírito é a qualidade de Deus, é os atributos de Deus em nós. Então, Espírito Santo é o sopro de Deus, do Eterno. É tanto que ele não tem um nome, né? O Espírito Santo. É só Espírito Santo, que é o Espírito separado, o Espírito de Deus. Então, é um sopro que logo se manifesta e logo desaparece. E para vocês terem a noção de que o Espírito Santo é o próprio Deus, não uma terceira pessoa, está lá em João 4:24, que fala assim: Deus é um Espírito. As traduções da Bíblia, a maioria vai dizer que Deus é Espírito, mas a verdadeira tradução vai dizer que Deus é um Espírito. Então, se Deus é um Espírito, o Espírito é Deus. Então não tem aí uma separação, não tem uma divisão aí de Deus, porque a palavra de Deus nos diz várias vezes, Deus é um. E sabemos que a Bíblia, ela defende um único Deus. E Deus, ele é contra idolatria, contra outros deuses diante dele. Primeiro mandamento. E agora, meus irmãos, veremos o que é realmente o próprio Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 19 e o versículo 20, vamos ver juntos? Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Vemos aqui, meus irmãos, a verdadeira natureza do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós, é um dom de Deus para a nossa vida. É tanto que a profecia de Joel, que nos últimos tempos Deus derramaria o seu Espírito Santo e os jovens profetizarão, os idosos terão visões. A gente já vê a partir daí a revelação de Deus. Para a gente profetizar, para a gente ter visões, para a gente fazer todas essas coisas é necessário o poder de Deus em nós. A gente não faz essas coisas por livre e espontânea vontade ou de nós mesmos. Então, vemos aí a revelação de Deus, vemos aí o agir de Deus na nossa vida, que a gente é dependente dele e que o Espírito Santo é aquilo que vai nos dar o fortalecimento, que vai nos dar esse poder, essa habilidade especial para fazer tais coisas. E para finalizar, para vocês tirarem a sua própria conclusão que o Espírito é o próprio Deus e não uma terceira pessoa, é só você ir lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que vai falar assim: ora,
Yahua é o Espírito. E onde está o Espírito de Yahua, aí há liberdade. Então, meus irmãos, já está aqui confirmando que o próprio Espírito Santo é o próprio Deus, é a manifestação de Deus, é o poder e o dom de Deus em nós, é um canal de ligação entre nós e o nosso Deus maravilhoso. Não que é uma terceira pessoa, meus irmãos. Por favor, eu sei, a palavra já diz, é o Espírito Santo que vai convencer você, não sou eu. Eu posso trazer aqui os melhores argumentos possíveis, mas se o Espírito Santo não agir na sua vida, você vai continuar com a sua visão. Você vai continuar defendendo a falsa doutrina de trindade, de terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, é isso que eu posso trazer aqui. Espero que eu possa ter ajudado, pelo menos, a fazer você refletir na palavra de Deus, e que você possa refletir realmente e ver, analisar as Escrituras bem, meu irmão, para não se deixar ser levado por doutrinas de homens, por doutrinas católicas, por doutrinas que levam à condenação. Porque quando a gente crê em uma terceira pessoa, que Deus é três, está indo contra a própria palavra de Deus, porque fala que Deus é um. O Shema de Israel, Deuteronômio 6, e também a oração do próprio Jesus, em João 17, versículo 3, fala que Deus é um. E várias outras passagens também vão confirmar isso, que Deus é um. Que há só um Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A própria oração do Pai Nosso também, ela é dedicada ao Pai. Em nenhum momento mostra ali o Espírito Santo. Então, esse é o vídeo de hoje, que eu possa ter contribuído para o seu conhecimento, para você poder buscar mais conhecimento também, e que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus soberano, Yahua Tsevaot, o Deus dos exércitos, nos permitir. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus e com a intercessão do Espírito Santo de Deus.